Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa aqui na pessoa do Luciano e do Elias. E agradeço o convite que vocês da Fundação Gravói fizeram. Dizer que, como Rangel, também sou corajoso de falar aqui de Inácio Rangel para a turma do PCdoB é ter coragem. Eu acho que é mais de amizade, a proximidade que eu tenho com as lutas, com a vontade também de contribuir de forma progressista com o debate, que me fez aceitar o convite de vocês. Eu queria dizer também, antes, como preliminar, que fazia muito tempo que eu não lidava diretamente com a literatura do professor Inácio Rangel. Eu aqui na universidade cheguei até a montar um núcleo junto com o Palhano para se fazer aqui uma guarda da memória dele, não só a guarda da memória, mas abrir um espaço de biblioteca onde nós pudéssemos colocar à disposição do pessoal da universidade, dos alunos de um modo geral, dos estudantes, professores, toda a literatura escrita pelo professor Rangel. Abrimos isso num projeto de pesquisa que tínhamos, depois acabamos indo ser gestor lá fora, na Secretaria de Educação, e isso acabou se perdendo. Outra coisa que eu queria colocar na preliminar ainda, todos vocês sabem, o professor Inácio Rangel era aqui no Maranhão, nasceu em Mirador, no dia 20 de fevereiro de 1914. Teve uma vida muito longa, faleceu em 94 e deixou uma obra extraordinária realizada. A maior parte dessa obra, o Elias conhece, o Luciano conhece, vocês conhecem, ela está reunida em 2 volumes de um livro chamado Obras Reunidas, da editora Contraponto. E também nessa preliminar eu queria dizer o seguinte, concordando com o Elias, o professor Inácio Rangel, na área da economia, foi o pensador mais criativo, mais inovador que nós tivemos no século XX. Mas por conta das teses revolucionárias dele, ele acabou sofrendo uma espécie de censura branca e acabou não lhe permitindo, não é, ganhar a dimensão internacional que a sua obra merece ainda hoje, e por isso eu parabenizo a vocês por terem aqui realizado esse evento, tentando resgatar a memória de Rangel. A família dele, até pouco tempo, morava aqui em São Luís, ali ao lado da Escola Técnica Federal. Ele foi filho de juiz na época em que o Maranhão era muito duro, como até hoje ainda, em termos do papel violento que as oligarquias exercem aqui no Estado. E o pai dele, um juiz que não era de aceitar a submissão da política que era exercida na época, acabava sendo transferido de cidade para cidade como castigo. De forma que a formação básica do Inácio Rangel, antes de vir fazer o liceu aqui no Maranhão, foi feita em casa, junto ao pai, a sua família e a descendência, inclusive, do seu avô e bisavô. Né? Eu queria, assim, com a permissão do Elias, começar de trás para frente, só dando uma lembrada aqui sobre as teses que são, no meu entender, as teses fundamentais levantadas por Rangel para elaborar o seu pensamento. A primeira tese é a tese da dualidade, que você colocou bem aqui. Para ele existia um país novo, moderno, mas existia um país também arcaico, um país, de certa forma, que precisava de ser desenvolvido. O primeiro estaria ligado à questão da industrialização brasileira e o segundo ligado efetivamente à questão do latifúndio que ele chamava feudal. Né?
Eu tenho uma discordância com esse conceito, mas vou procurar ser fiel ao que ele colocava e depois dizer por que eu discordo um pouco desse conceito de latifúndio feudal. Nessa agora que é importante, assim, rapidamente, não vou tratar cada uma das teses, mas vou me fixar na questão da inflação, mas é importante lembrar que nessa tese da dualidade, ele foi genial também. Ele articulou de forma muito criativa e intelectualmente inovadora as contribuições do materialismo histórico, ou seja, do pensamento de Marx, Engels e Lenin, e muitas vezes as pessoas não citam a leitura do Kautsky, mas claro que ele leu, que depois ele escreveu um livro, inclusive com o mesmo nome, o mesmo título, a questão agrária brasileira. Mas ele articula esse pensamento materialista histórico com as contribuições teóricas de economistas clássicos como Smith, a partir do livro A Riqueza das Nações, e do próprio Keynes com a teoria geral do emprego e da renda. Ninguém mais do que Rangel teve competência de descobrir o que Marx, Keynes se aproximavam, se assemelhavam, apesar de Keynes nunca ter citado em qualquer parte da sua literatura Marx, nem nota de rodapé. Não é? Mas se percebe que necessariamente tem que ter lido, porque não podia, apesar da sua capacidade valiosa do ponto de vista intelectual, não podia escrever também uma obra da qualidade da teoria geral sem passar por Marx. A outra tese é a tese da dinâmica capitalista, que o Elias também colocou também, ou seja, existe uma especificidade na formação social brasileira, na nossa base material de produção, na economia, que é essa dinâmica própria que o nosso país tem. E aí, quando ele tratou disso, ele colocou a questão dos ciclos, né, de longo alcance, do ponto de vista de Kondratiev, e os ciclos de curta duração, que são as teorias de um economista chamado Juglar, não é? Mas essa questão eu estou colocando porque é aí que ele discute a importância da questão tecnológica e das inovações tecnológicas para o desenvolvimento econômico do país. Ou seja, ele enfatiza o movimento da economia brasileira e mundial, ou seja, ele tinha, o que eu quero destacar aqui, é que a visão dele era de mundo, ele não era, ele era um homem do Maranhão de modo mirador, mas ele tinha uma visão universal das coisas. E aí ele coloca a visão que ele tem de totalidade da economia brasileira e da economia mundial como um todo. A terceira tese é a tese da inflação brasileira. Eu não vou colocar nada aqui, que nós vamos destacar um pouco mais. E a outra é a da questão agrária. E aí sim, ele estava muito fortemente influenciado pela leitura de Lenin, e a partir daí ele dizia, ou interpretava, que o determinante da crise agrária brasileira e suas consequências eram instrumentos de atraso para o desenvolvimento do capitalismo no país, embora ele não colocasse isso como uma possibilidade de não acontecer. E a quarta tese, a quinta tese, estou fazendo um resumozinho para dizer onde é que ele andou. É a tese da interpretação do Estado do planejamento. Também o Elias colocou muito bem, aqui ele vai analisar a importância do planejamento que o Estado faz, no sentido da capacidade, da competência intervencionista que ele tem que ter, para de alguma forma fomentar o desenvolvimento da economia brasileira. E aí ele se refere muito depois à questão da concentração,
lembrando que o que o Estado fez de planejamento, que vem fazendo a partir do pacto que aconteceu em 30, com a chegada do Getúlio Vargas ao poder, se dirigiu fundamentalmente para ser concentrado no Estado de São Paulo, não é? E aí é que ele coloca a questão da ociosidade setorial na economia brasileira. Quer dizer, esse pacto ele vem acontecendo, vem se desenvolvendo, os investimentos vão acontecendo e a economia brasileira, a partir de um dado momento, passa a ter um parque industrial que vai contar com uma capacidade ociosa muito grande. E vai ser essa capacidade ociosa, que nós vamos ver daqui a pouco, também a gente colocou bem, exatamente a matriz que dá origem ao imenso processo inflacionário que nós vamos viver e estamos convivendo ainda no país, né? E aqui também, nessa tese do planejamento, é que ele vai chamar a atenção para a necessidade do país ter um vigoroso sistema financeiro. Quer dizer, ao contrário do Hilferd, que dizia que o capitalismo financeiro, junto, portanto, o capitalismo financeiro, que já era ali a integração do capital industrial com o capital de comércio, aumentava a taxa de exploração das classes operárias na Europa. Ele lê isso, mas ele não transporta como costumam os intelectuais brasileiros, sem fazer a reflexão ou o concreto pensado a partir da empiria que ele tem, que é o nosso país. Ele faz, olha, isso para o Brasil é diferente. É preciso ter capital financeiro, porque é a partir daí que nós vamos, daqui para frente, garantir o desenvolvimento nacional. Então eu coloquei as 5 teses e agora eu quero colocar para vocês, não sei, tem que ser o tempo para falar, eu disparo. Eu quero dar o contexto, ou apresentar algumas ilações sobre o contexto em que Rangel escreve o livro A Inflação Brasileira, que é um livro publicado em 1963. Eu falei aqui no pacto getulista, e é um pacto latifúndio de fato com os industriais, não é? E até com alguns segmentos de classe média no Brasil, que vai desembocar, para não ficar demorando muito no nosso discurso, a eleição do Juscelino Kubitschek em 56, que de forma hábil, muito sábia, muito inteligente, não é? Se apropriou de todo o legado positivo que esse pacto político, econômico, social e cultural que o Getúlio fez serviu para a promoção do desenvolvimento nacional. Ou seja, eu estou lembrando rapidamente que o governo de Juscelino Kubitschek, que vai de 56 a 61, por conta de toda aquela ação que ocorreu antes, por conta de todo o processo de industrialização, por conta inclusive, não é, da legislação trabalhista que foi feita não para atender os trabalhadores em si, mas para acomodar uma situação política de interesse da acumulação capitalista brasileira, não é? Mas de qualquer forma isso vai mudar o cenário nacional, vai mudar a fisionomia do país. E nessa mudança de fisionomia do país, o que tem por trás dela como instrumento de ação do Estado e planejamento? Nós temos o programa de metas. E o programa de metas, o que ele faz? Ele dá prosseguimento ao processo de implantação da industrialização pesada no nosso país. Porque nós já havíamos, enquanto nação, promovido a substituição dos bens de consumo durável, de bens de consumo finais, bens de consumo da classe trabalhadora,
mas estavam com um ponto de estrangulamento em relação à questão da industrialização dos bens duráveis e da indústria pesada de máquinas para produzir outras máquinas. E o plano de meta vem exatamente, não é, entender que aí podia acontecer. E o Rangel estava lá como assessor, como coordenador do programa, e aí sim já trabalhando com a ideia de que essa industrialização e principalmente o aproveitamento de toda a sua capacidade ociosa poderia ser útil ao país. Já falei, essa industrialização concentrou-se em São Paulo, mas também, na medida em que isso vai acontecendo, em termos de prosseguimento da implantação da industrialização pesada, vai também surgindo conflitos. O Rangel mostra isso. Por que ele mostra isso? Porque ele trabalha com o método dialético. A lógica dele é a lógica dialética, não é a lógica formal. A lógica de um verdadeiro mais um verdadeiro dá verdadeiro. A lógica de um verdadeiro com um falso dá um falso. Não, a lógica dele é a lógica da contradição. E é na contradição que ele admite a superação. Ele trabalha com a tese, a antítese e a síntese das coisas. E aqui ele mostra, olha, nesse cenário há conflito. E aonde é que está o conflito agora? Está acontecendo entre as burguesias cafeeiras e as burguesias industriais. Mas se dava em função de uma coisa muito importante do ponto de vista da economia, que era, e se dava em função exatamente da política de câmbio múltiplo. Por quê? Porque essa política de câmbio múltiplo, ela prejudicava os cafeicultores em relação às suas taxas de acumulação e agora beneficiavam os industriais em função das suas taxas de lucros, portanto, das suas taxas de acumulação. E esse conflito era um conflito grande, não é? Entretanto, mesmo com essas dificuldades, com esses conflitos, com essas contradições, mostra ele que o comando político da nação continuava ainda, não é, no Rio de Janeiro, que era o centro intelectual do pensamento político nacional, ou seja, a direção política ainda se dava a partir do Rio de Janeiro, embora a economia, do ponto de vista da sua estrutura, do ponto de vista da sua força, já estivesse acontecendo centralizadamente na região de São Paulo, no estado de São Paulo como um todo, não é? Eu estou colocando isso porque a gente não pode analisar o Rangel descontextualizado, porque ele estava o tempo todo dentro disso. Ele foi para o PNE como funcionário concursado de carreira, e ali ele assumiu funções importantes. Depois que ele foi preso em 1935 e recambiado para o Rio de Janeiro, que passou 2 anos na prisão, ele aprendeu economia. E pela capacidade intelectual que ele teve depois disso, ele foi convidado para ser assessor econômico do governo Getúlio. Então ele veio de longe e ele trabalhava essas contradições todas. Por que ele era diferente em relação aos outros intelectuais? Porque ele não era um intelectual que lia a cartilha e saía por aí dizendo que aquilo era verdade sem ter a capacidade de checar aquilo na realidade que ele vivia. Ele era diferente por isso, porque cada atitude intelectual dele era para fazer uma teoria que correspondesse à realidade, mas ela sempre vinha acompanhada de proposições para indicar soluções, indicar caminhos. Então esses pontos significativos do plano de metas podem ser destacados aqui para uma série de setores. Por exemplo, a criação do BNDE, que eu já falei antes, a criação da Petrobras, os projetos regionais da Vale do Rio Doce, que foi criado em 1942, mas era um projeto no governo do Dutra, mas era um projeto anterior do governo Getúlio Vargas, portanto, daquele pacto anterior
também na siderurgia nacional, na mineração, na metalurgia, enfim. O plano de metas, ele articulou um movimento imenso de transformação na vida nacional que é preciso ser considerado. As estradas rodoviárias ligando o país de ponta a ponta, né? Nós aqui do Maranhão, quem é que não conhece a Belém-Brasília, quem é que não conhece todas essas rodovias? E a partir do momento se fez uma opção até equivocada para uma leitura de hoje, né? Mais rodovias do que ferrovias, né? Então, a reestruturação dos portos, enfim, tudo isto que eu estou falando acabou se consubstanciando em medidas centrais de apoio à burguesia industrial brasileira. Então, aquele pacto que veio do Getúlio, que chegou ao Juscelino, que garantiu a industrialização brasileira, que garantiu inclusive a capitalização dos latifúndios no campo, hoje chamado agrobusiness, né? O agronegócio, vem desembocar nesse caudal de medidas que centralmente apoiaram a burguesia industrial brasileira. E aqui eu seria só colocar mais uma coisa desse ponto de vista, que é a questão do Nordeste. Para o Nordeste criaram a SUDENE, sob a presidência de Celso Furtado. E se nós lembrarmos das lutas políticas, principalmente das ligas camponesas, se tinha a impressão na época que a SUDENE sinalizava um tempo novo, um tempo revolucionário, um tempo realmente de transformação. Mas bem, o plano de metas teve dificuldades também. Eu falei aqui algumas coisas, mas foi um momento, por exemplo, em que o Brasil brigou com o Fundo Monetário Internacional. Por quê? Porque o Fundo Monetário Nacional queria impor ao país uma política de contração monetária, uma política de arrojo fiscal. Mas isso não era interessante do ponto de vista do planejamento que o Juscelino fez. Então, num dado momento, houve um rompimento e uma imensa dificuldade aí também para que acontecesse o plano de meta. Entretanto, em que pese todas essas dificuldades, não se pode negar, houve uma grandiosa transformação da estrutura produtiva nacional. E aí podemos destacar, por a própria autoestima do povo brasileiro foi levada com o plano de metas, né? E foi realizado num clima de democracia, num clima de liberdade de imprensa e de tolerância política. Agora é que entra a questão da inflação, porque o plano de meta é exatamente o âmago da geração de toda a inflação que o Brasil vai viver depois. Porque, vejamos, eu vou dar um número aqui, a taxa de inflação em 56, que já era alta e já vinha se elevando no governo Getúlio, não é? Ela era da ordem de 12,5%. No final do governo Juscelino, em 61, ela já estava na ordem de 30,5%. Isso é uma inflação muito alta, muito grande. Entretanto, nesse período de 56 a 61, a economia cresceu a taxa média anual de 8,1%, de forma que no final do período Juscelino, a nossa economia cresceu acumuladamente aproximadamente 145%. Essa é a história nova da nossa economia, não é? Devemos lembrar ainda, para terminar essa contextualização, que a literatura consagrada na área da economia demonstra que todas as ações do plano de meta transcorreram marcadas por um contexto de déficit das transações correntes, ou seja, o plano de metas, o período Juscelino, desorganizou toda a balança de pagamentos da economia brasileira. Para vocês terem ideia, as transações correntes, elas atingiram a mais de 20% das exportações brasileiras em 57. E
e a mais de 37% em 1960. Eu estou falando assim algumas coisinhas técnicas porque eu tenho o viés do economista, você me perdoe, mas é preciso falar isso, tá? Então vejam bem, esse é o contexto em que de fato vai emergir a figura do Inácio Rangel, porque nesse período, para combater a inflação, vai surgir o plano trienal. E o plano trienal, ele sofre uma virulenta crítica do Inácio Rangel, porque ele vai dizer que ele não vai resolver os problemas, e as propostas que ele colocava, inclusive as propostas de reforma de base daquela hora, iam agravar a instabilidade, não se aproveitaria a contradição de superação para o desenvolvimento da economia e você poderia ter aí uma crise de ordem econômica muito forte. E aconteceu. Aconteceu porque os militares se prepararam, agora estou falando politicamente. O governo do Jânio entrou realmente numa fase de instabilidade política muito grande, que pesa todas as bandeiras progressistas, e aqui eu estou fechando um pouco com o que diz o Elias. Muitas vezes a gente precisa enxergar antes a possibilidade de avançar para não contribuir politicamente para certos retrocessos daquilo que está sendo construído em termos de socialismo. Então, no caso do Jânio, estabilidade política, inflação galopante, e o país não pôde resolver aquele problema que foi criado anteriormente com o Fundo Monetário anterior, né? Até porque o Jânio, de forma muito corajosa, continuou empunhando a bandeira da lei de remessa de lucro, que naquela hora contrariou a toda a estrutura burguesa da formação social brasileira. E o resultado, né, todos nós sabemos, amarguramos aí, principalmente quem é comunista, né? Eu sei que vocês debateram aqui a questão da guerrilha do Araguaia, é uma coisa que a gente não quer mais que aconteça. Não estou falando conservadoramente não, estou dizendo o seguinte: nós precisamos ler isso e ter clareza no nosso enfrentamento. Então, nessa questão aí, nesse contexto é que aparece o Rangel para entrar a fundo e debater a fundo a questão nacional. Ele entra para realizar uma crítica contundente aos chamados economistas monetaristas e estruturalistas que o Elias também falou aqui. Então, a primeira coisa que ele diz o seguinte: olha, a inflação brasileira não deveria ser administrada exclusivamente por políticas monetaristas contracionistas. O que são políticas monetaristas contracionistas? É o julgamento da base monetária na expectativa de se deixar pouco dinheiro em mão do público, com a intenção de reduzir a capacidade de consumo da população para controlar os preços. Ele diz: olha, isso é conversa fiada, é uma ilusão de quem não está compreendendo a realidade brasileira. Dizia mais: e nem tampouco a inflação brasileira ela será resolvida pela ilusão de se achar que ela acontece devido a pontos de estrangulamento. E isso era para os estruturalistas. Então, ele combatia as duas correntes de pensamento, e era aí uma inovação e uma coragem muito grande, porque as duas eram hegemônicas. Ninguém conseguia penetrar nesse emaranhado de poder intelectual e político dessas correntes de economistas. E ele entrou e foi forte nisso. E o que ele diz? O que ele fez? Ele colocou no âmbito do debate que a razão maior da inflação brasileira, e isto já quando ele estava bem maduro, em 86 ele voltou a repetir, como escreveu em 63, era a capacidade ociosa
do sistema produtivo nacional. Quer dizer, olha, nesse período todo, a acumulação nossa foi grande, cresceu. O que nós temos é uma capacidade ociosa gigantesca na nossa economia. E é essa capacidade ociosa a matriz do problema inflacionário que nós estamos vivendo. Se nós tivermos capacidade, competência para aproveitá-la, nós estaremos resolvendo o problema da economia, não é? Ele advogava o reconhecimento que o desenvolvimento contínuo do país, com inflação moderada, só seria possível quando nós superássemos os pontos de estrangulamento institucionais. Ele colocava institucional, porque era exatamente uma visão que dizia que o Estado tinha que intervir, não é? Mas intervir para quê? Para ajudar, não sei se o termo é esse, mas para intervir para permitir ao setor privado resolver o problema da sua capacidade ociosa. Entretanto, isso não podia ser resolvido se não crescesse a massa de salário dos trabalhadores. E aí ele cria um discurso genial, impressionante, porque é a hora que ele se aproxima de Keynes, aproxima Marx de Keynes. Ele diz assim, olha, a taxa de exploração é a produção sobre o capital variável, que é a massa de salário. Isso é a produtividade ou a taxa de exploração. E a propensão marginal a consumir de Keynes é uma relação que se estabelece entre o investimento e o consumo. E dizia, olha, para vocês terem ideia, não deu para a gente fazer, mas é assim, se a gente for fazer a equação, bota um izinho em cima do C, isso seria a propensão marginal a consumir em Keynes. Se nós formos fazer a taxa de exploração em Marx, nós vamos botar um Pzinho em cima do V, tá certo? Aí ele vai dizer que esse I sobre C é uma função de P sobre V, tá certo? Porque numa literatura ele vai dizer o seguinte, olha, a produção ela é capital, rendimento do capital e rendimento do trabalhador. Quanto mais rendimento tiver o capital, com a menor taxa de salário pago aos trabalhadores, maior é a taxa de exploração dessa economia. Ora, se é maior a taxa de exploração da economia, menor vai ser a capacidade de consumo das suas massas trabalhadoras. Portanto, menor será a propensão marginal a consumir que ele mostra lá em Keynes. Quer dizer, então a solução é investir para acabar com a capacidade ociosa. Porque quando se investe acabando com a capacidade ociosa, se está gerando emprego, ocupação para os meios de produção, o capital e principalmente o trabalho humano. E com isso se está assim estimulando a demanda, que é o nosso problema, tá certo? Ok? Tá, deu pra gente compreender isso aí? Então, o âmago do debate, que para ele discutir, conceitualizar a inflação, é exatamente a capacidade da nossa economia. E isso foi novo, gente, é uma descoberta, uma descoberta de pesquisador sério, de pesquisador competente. Outra coisa, com isso ele diz, olha, é errado, é equivocado, tanto estruturalistas como monetaristas, dizer que a inflação brasileira, Elias colocou aqui, ela tem excesso de demanda. Mas, na verdade, ela padece de uma crônica insuficiência de demanda. E se nós trouxermos para hoje, gente, isso é verdade até hoje. Por que o governo federal, por exemplo, fez o Bolsa Família?
Ora, o Bolsa Família, muita gente critica, tem gente que diz que está tornando o cidadão preguiçoso, vagabundo, não tem nada disso. Se você pegar lá, eu não estou aqui defendendo, sou o advogado do governo, mas se você pegar lá, são 97 bilhões, vírgula alguma fração, de recursos que são injetados numa população que não tem capacidade de demanda nenhuma. Ora, essa população, ela começa a comprar as coisas, ela começa a ter direito de cidadania, porque é uma economia que dá o direito de ser cidadã e participar do mercado. Portanto, ela vai atuar diretamente sobre a capacidade produtiva da nossa economia. Mas tem também os investimentos na infraestrutura, não é? Que tem que ser considerados, que são inclusive os principais e mais fundamentais. Muito bem, a insuficiência crônica de demanda. Agora, qual é o problema que vem junto com a insuficiência crônica de demanda? É exatamente a concentração da renda, que até hoje não se resolveu. E aí ele colocava a questão agrária, dizendo, de fato, nosso país padece dessa concentração porque ele fez a revolução industrial, entre aspas, mas não fez a reforma agrária. Por quê? Porque a reforma agrária seria um instrumento distributivo de riqueza, é um instrumento distributivo de renda. O que ele diz, olha, sem renda não há consumo, sem renda não pode haver poupança, e a economia capitalista, ela não se desenvolve porque poupa. Marx diz isso lá, mas que ele depois pega e diz também, ela se desenvolve porque gasta. Agora tem que gastar com aquilo que é produtivo, remunerando os seus fatores, tá certo? Então, gente, eu disse isso, fez a Revolução Industrial sem fazer a reforma agrária. E a reforma agrária seria um valioso instrumento de distribuição de renda. Então, segundo ainda Inácio Rangel, a concentração da renda nacional era quem provocava a existência de capacidade ociosa em diversos setores da economia. E aí promovia a inflação, tá certo? Ora, concentração de renda na mão dos industriais, da burguesia industrial, não é? Acabava não sendo aplicada em investimentos produtivos, e isso acabava gerando capacidade ociosa da economia, e ali se apresentava efetivamente a inflação. Então, a inflação brasileira, para Inácio Rangel, devia ser tratada, ou deveria ser tratada, como ele sempre tratou, como uma inflação de custos médios e como um mecanismo, o Elias também falou nisso, e como um mecanismo de defesa da economia contra a recessão. Tá certo? Então a inflação para ele era isso, era uma inflação de custos médios. Olha, se tem uma capacidade ociosa grande, não é isso? O custo do produto, em termos médios, está muito maior do que se a capacidade estivesse sendo ocupada plenamente. E além disso, os empresários, principalmente os oligopólios, se organizavam com o poder político que tem para se defender contra a recessão. E nessa defesa contra a recessão, eles estavam trabalhando a segurança das suas taxas de lucro. E ali, certamente, como é comum acontecer numa situação dessa, estava se penalizando aqueles que vivem de salários, ou as classes trabalhadoras. Então ele dizia, olha, o Estado, ao intervir na economia nacional, tem que controlar os oligopólios, exatamente para eles não exacerbarem as taxas de lucro e não penalizarem os assalariados com a inflação. E como ele é o principal administrador do setor financeiro, deve ser, dizia, o Estado tem que ser o principal gerenciador, o principal administrador do sistema financeiro.
Eu acho que devem a ele, porque hoje é assim, não é? Mas ninguém disse. Mas ele estava lá no Banco Central, no BNDES, a vida inteira dando as suas assessorias. Agora ele diz, esse Estado, que tem que ser o principal administrador do setor financeiro, ele tem que administrar essas finanças, mas voltando essas finanças para o setor produtivo. Ele não dizia que era para gastar o dinheiro com consumo supérfluo ou com o consumo de bens finais, era com o setor produtivo, alguns setores que vão poder gerar mais riqueza, que vão poder gerar mais emprego aos fatores de produção, né? E dizia a ele, olha, se isso acontecer, o setor produtivo será a locomotiva, daqui eu estou falando, do novo processo de acumulação. Vejam bem, ele não era inocente, não era ingênuo, porque muitas vezes nós somos contra todo e qualquer tipo de iniciativa privada, como colocou Elias. Mas até aquele dia em que a história tem que se encontrar com a revolução, o sistema vai ser esse, gente. Nós temos que trabalhar politicamente para ele ser outro, não é, Gerson? Marx dizia que só vai haver uma plena transformação, não é isso? Quando a sociedade estiver plenamente preparada e consciente em realizá-la. Eu não estou falando isso para a gente acomodar, não, para dizer que nossa luta tem que continuar. Mas ele não era ingênuo. Ele dizia que a acumulação tinha que continuar, porque a acumulação, se ela é distribuída, ela é um instrumento de ocupação da população, dos trabalhadores. E o trabalhador não pode viver sem emprego. Ele não tem como manter a sua família. Na sociedade capitalista, nós estamos submetidos, querendo ou não, do ponto de vista econômico, à ordem da venda da nossa força de trabalho. Do ponto de vista do direito, não, tudo bacana. O direito burguês diz que o contrato, não é? Ele é bilateral, só faz quem quiser. Eu, como trabalhador, só me emprego numa empresa se eu quiser. Agora, do ponto de vista econômico, se eu estiver bem apertadinho, não é? Eu vou acabar aceitando muitas vezes um emprego que eu não gostaria de ter, porque essa, infelizmente, é a lei da acumulação, que é a lógica do sistema capitalista de produção. Então, o que ele colocou? Aquilo que eu disse antes, ele colocou em discussão, teoricamente, a taxa de exploração do capital ao trabalho, dizendo que o nosso país, ao contrário do que os keynesianos falavam, os monetaristas estruturalistas, não tem propensão marginal a consumir alta, não. Pelo contrário, é muito baixo, porque tem que aumentar a renda para que ela possa subir, tá? E eu acho que devo finalizar, né? Então, para finalizar, eu queria dar só uma notícia. O Inácio Rangel faleceu em 1994, como eu falei. Mas em 86, ele tornou a provocar os intelectuais brasileiros todos, porque ele publicou, aí eu não sei se foi um livro ou se foi um artigo, mas um texto chamado O Quarto Kondratiev. É um texto. E tem um livro grande, que são os ciclos longos, de um autor do Kondratiev mesmo, não é? Ciclos longos da conjuntura. O próprio Kondratiev tem um texto do julgado que trata dos ciclos curtos. Na verdade, as duas literaturas, elas se complementam, porque o raciocínio, eu acho que está em Marx, a base, que é o seguinte: a economia, ela vai se desenvolvendo em ciclos curtos e flutuantes, não é? E numa média de anos, esse ciclo, ele é longo de crescimento, não é? Então ele pegou isso e disse: olha, nós estamos numa fase possível de crescimento longo da economia brasileira. Entretanto, isso só pode acontecer se o Estado
assumir o papel fundamental de orientador tanto do planejamento público como do planejamento privado. Aí ele coloca o seguinte, causou espanto: olha, essa história de que só pode ser estatista a economia, isso é equivocado. Que só pode ser privatista, também é equivocada. Na verdade, na estrutura econômica que nós vivemos, vai se ter ao mesmo tempo uma situação estatista e uma situação privatista. O que vai importar para nós é que seja feito um novo pacto político, um novo pacto de poder, para que se possa reestruturar o Estado brasileiro. Mas reestruturar o Estado brasileiro para que ele possa atender aos interesses dos seus cidadãos, para que ele possa atender aos interesses públicos da nação. E dizia ele: olha, com isso vai haver um momento em que o Estado pode perder espaço, mas vai haver um momento novo em que o Estado vai, sim, garantir um ciclo grande de prosperidade para a nação como um todo. E aí, a conclusão chega onde a Elias chegou, porque ele sugeria que essa questão fosse resolvida com o Estado brasileiro estatizando o comércio exterior. Ele dizia: olha, esse é o filé. Nós temos lá as commodities, nós temos uma série de riquezas que são fundamentais para a geração de riqueza com poupança externa. E isso está no mercado externo. Então vamos trabalhar enquanto Estado a estatização desse setor. Ou seja, essas mudanças para ele seriam propícias como uma intervenção eficaz e sistemática na economia que o novo Estado brasileiro deveria fazer, como um Estado que estivesse assumindo um papel estratégico em relação ao desenvolvimento nacional. E agora, numa conclusão finalíssima, eu queria que vocês me permitissem aqui concluir com um pensamento dele, entre aspas, porque eu falei que ele era um homem de Mirador, né? Mirador aqui tem o Lobão, mas teve ele também, né? E ele não ficou, apesar de ter tido a formação toda dentro da casa dele, com a família, apesar de ter vindo para o liceu já jovem, adolescente, não é isso? Apesar de ser do Maranhão e ter ficado muito isolado aqui, a genialidade dele é tão grande que ele é um homem do mundo. E ele criou uma frase, é um textinho um pouquinho comprido de lápis, mas de digitado só são 3 linhas. Eu queria que vocês ouvissem isso. Ele diz assim, primeiro ele trabalhava com materialismo histórico e dialético, né? Então todas as categorias de análise da economia para ele foram criadas por nós, pelos homens. Nada caía do céu, nada vinha por acaso, né? Fazia parte desse movimento, dessa dinâmica, dessa correlação de forças, da capacidade produtiva, da capacidade criativa, intelectual, tecnológica de cada homem, na sua relação com o mundo do trabalho, na sua relação com o outro, na sua relação com o capital. Aí ele disse assim: a nação é sem dúvida uma categoria histórica, uma estrutura que nasce e morre. Depois de cumprida a sua missão, melhor lendo, uma estrutura que nasce e morre depois de cumprida sua missão. Não tenho dúvida de que todos os povos da Terra caminham para uma comunidade única, para um mundo só. Isto virá por si mesmo, à medida que os problemas que não comportem solução dentro dos marcos nacionais se tornem predominantes e sejam resolvidos os graves problemas suscetíveis de solução dentro dos marcos nacionais. Mas não antes disso. O mundo só não pode ser um conglomerado heterogêneo de povos ricos e de povos miseráveis, cultos e ignorantes, rígidos e doentes,
fortes e fracos. Na verdade, esse pensamento do Inácio Rangel vai estar retratado mais adiante no pensamento de um outro filósofo brasileiro, que é o Milton Santos, quando ele diz assim, escreveu um livro dizendo: esta é a outra globalização que nós queremos, é a globalização do socialismo, da união dos povos, da solidariedade, da fraternidade, da ética e do respeito a cada um de nós. Portanto, companheiros, eu agradeço, espero ter minimamente contribuído e quero novamente parabenizar a vocês pela iniciativa, via Fundação, viu Fábio? E o Fábio tem um orgulho muito grande de ter sido o orientador dele, então eu fico muito feliz com o crescimento intelectual dele agora no doutorado. Isso o professor só se realiza quando os alunos que ele teve, os estudantes que ele teve, se realizam. Muito bem, muito obrigado.